Olá, povo de Deus, tudo bem? Não sei se você conseguiu entender pela introdução do vídeo quais são os 5 passos simples e fácil de nós entendermos a Bíblia Sagrada. Eu decidi agora, queridos irmãos, começar esses vídeos de forma mais impactante para o vídeo também ficar mais dinâmico. Comenta aí embaixo o que você tem achado dessa introdução. Comenta aí embaixo também para me ajudar se o áudio está ficando bom, se não está ficando tão alto. E assim vamos aprimorando cada vez mais os vídeos aqui do canal, as mensagens de Deus, para que você que está aí do outro lado tenha prazer também de assistir e cada vez mais conhecer os ensinamentos maravilhosos de Jesus Cristo. E algo muito importante, se o Espírito Santo falar com você na mensagem de hoje, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like porque isso ajuda demais no crescimento do canal. E aqui fica uma dica para você, querido e querida irmã. Se você não colocar em prática o 5º passo que nós vamos aprender aqui, você de maneira nenhuma vai entender a Bíblia Sagrada. Não tem como isso acontecer. Então fique comigo até o final do vídeo e vamos aprender o que precisamos fazer para colocar esse 5º passo em prática. E o primeiro passo, e talvez um dos mais importantes para entendermos a Bíblia Sagrada, é a oração. No livro de João, capítulo 16, versículo 13, diz assim: "Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir." Nesse contexto aqui, Jesus estava ensinando para os discípulos que em breve ele teria que subir para o Pai, viver junto com o Pai. Mas ele não deixaria os discípulos, nem nós hoje, órfãos. Ele disse que enviaria um outro Consolador. E esse Consolador, todos nós sabemos que se trata do Espírito Santo, o Deus Espírito Santo. E Jesus aqui de forma bem clara, ele nos diz que o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Amém, queridos irmãos? Dêem glória a Deus por essa mensagem maravilhosa, esclarecedora da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a primeira coisa antes de nós começarmos o nosso estudo bíblico, antes de abrirmos a nossa Bíblia Sagrada, é invocar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e pedir ajuda dele, ajuda do Espírito Santo para entendermos a palavra de Deus da maneira que ele deseja nos ensinar. Querido Deus, Deus Todo-Poderoso e Deus Santo, eu invoco teu santo nome, Pai, meu amigo, para pedir a tua ajuda, Pai. Pedir que o Senhor envie o teu Espírito Santo para que eu possa entender a tua palavra. O Senhor diz no livro de João, capítulo 16, versículo 13, que o teu Espírito Santo seria enviado para nos guiar a toda a verdade. E esse, Pai, é o meu desejo quando abro a tua palavra. Eu quero ser guiado na verdade. Eu quero entender a tua palavra. Eu quero colocar em prática em minha vida. Então, humildemente, Pai, eu invoco o teu santo nome para pedir a tua ajuda. Esteja nesse momento aqui comigo. Clareia a minha mente, querido Deus. É o meu pedido, Pai, e agradecimento em nome de Jesus. Amém. Vemos aí que simples e que fácil é invocar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pedir o Espírito Santo dele para que a gente possa entender a sua palavra. Não precisamos de palavras bonitas, palavras difíceis. Somente conversemos com o nosso Deus como se fosse um amigo nosso. E na verdade ele deve ser o nosso melhor amigo. Somente temos que entender que ele é santo, que ele é puro e que a ele deve ser dado toda a honra e toda a glória. E a nossa oração sempre tem que ser em nome de Jesus, porque foi ele que veio até essa terra e morreu por nós aqui, queridos irmãos. E o segundo passo para que nós possamos entender a Bíblia Sagrada é dormirmos bem à noite. Sério, essa daqui é uma das principais coisas que nós precisamos fazer se quisermos entender a palavra de Deus. Eu fiz umas pesquisas aqui de alguns estudos sobre o que a falta de sono pode fazer na nossa vida. E veja comigo, queridos irmãos, o quão destruidor é nós não conseguirmos dormir à noite. Olha o que pode acontecer: prejuízos na memória e no aprendizado, redução da atenção, alterações do humor, risco de desenvolver doenças psiquiátricas e enfraquecimento do sistema imunológico. Esses daqui são só alguns exemplos do que a falta de sono pode fazer na nossa saúde. E agora trazendo para o nosso estudo da Bíblia, queridos irmãos, isso que nós lemos agora é bem verdade. Quando nós não dormimos bem, nós não conseguimos nos concentrar no estudo da Bíblia. Eu, por exemplo, queridos irmãos, pelo fato de eu ter usado muita droga no passado, eu hoje sofro com insônia. E tem noites que eu não consigo dormir nada bem. E no outro dia, queridos irmãos, é muito difícil para mim fazer esse estudo. Eu levo muito mais tempo do que o necessário para conseguir compreender a palavra de Deus. Perco o foco toda hora, a atenção. Tô tentando entrar dentro da história,
daqui a pouco vem outro pensamento na minha cabeça, eu já me desvirtuo e já vou para outro pensamento que não tem nada a ver com o estudo da Bíblia. Fora que no outro dia nós ficamos cansados e totalmente desanimados, sem vontade nenhuma de estudar a Bíblia. Tudo isso por causa de não dormirmos bem à noite. E tem por aí, queridos irmãos, muitas pessoas que não têm problema com insônia, mas mesmo assim escolhem dormir tarde. E isso com certeza vai prejudicar no teu estudo da Bíblia. E você não vai conseguir entender direito a palavra de Deus. Se você, querido irmão, quer entender melhor a palavra de Deus, durma cedo. Deixe o celular para o dia seguinte. Não fique até tarde na televisão, no celular, nas redes sociais, porque isso só vai atrapalhar no nosso crescimento espiritual. E eu te falo isso porque eu já passei por isso. Muitas vezes eu ficava altas horas mexendo no celular, nas redes sociais, perdendo o tempo de estar dormindo, para estar ali muitas das vezes vendo a vida das pessoas e não crescendo em nada naquele momento. Se você não tem força para isso, peça a ajuda de Deus e Ele vai te ajudar, Ele vai te dar domínio próprio para que você consiga dormir melhor à noite, dormir mais cedo, cuidar da sua saúde, do seu cérebro, para no outro dia você ter mais ânimo, energia, concentração para estudar e entender melhor a palavra de Deus. E falando nisso, queridos irmãos, uma pausa para uma aguinha. Vamos aí cuidar da nossa saúde, que é o templo do Espírito Santo. E o terceiro passo para nós entendermos a palavra de Deus: nunca vá com seus próprios pensamentos quando for estudar a Bíblia. Sério, queridos irmãos, isso é primordial. No mundo que nós vivemos existem várias igrejas, várias religiões, várias denominações. E a grande maioria de nós escolhemos estar em igrejas diferentes. Talvez porque nossa mãe, nosso pai, nossos avós se criaram dentro dessas igrejas, nós seguimos também os seus passos. Pode ser também que nós nos identificamos com essa igreja e menos com aquela outra igreja. E assim escolhemos estar em certa igreja. Quando o cristianismo foi fundado por Jesus e depois levado pelos seus apóstolos, o pensamento era somente ter uma religião, os cristãos. Mas por causa da interpretação errada, muitas das vezes, dos homens, é que foi se formando cada vez mais igrejas e mais denominações. E hoje existem milhares de denominações. E por isso eu digo para você, quando for abrir a sua Bíblia Sagrada, depois de ter orado, esvazie a sua cabeça. Você precisa entender o que a Bíblia tem a dizer para você, e não ao contrário. Nós devemos deixar que a Bíblia Sagrada fale conosco, e não ajustar os nossos pensamentos à Bíblia Sagrada. Porque se fizermos isso, queridos irmãos, vai dar problema. É por isso que hoje existem diversas religiões, diversas denominações, porque cada um interpreta a Bíblia de uma maneira. E a Bíblia Sagrada, ela não falha, ela não é falho. Jesus Cristo não é falho. Quem é falho é o ser humano, que faz as suas próprias interpretações, que entra na palavra de Deus querendo tirar suas próprias conclusões, ao invés de entrar na palavra de Deus com humildade, tentando entender o que ela quer transmitir a nós. E uma outra dica que eu dou para você além dessa, se você é uma pessoa que está começando agora a estudar a Bíblia, comece sempre pelo mais fácil. Eu, quando comecei a estudar a Bíblia, os 3 primeiros livros que eu li foi o livro de Salmos, que é um livro muito claro, o livro de Provérbios, que também nos dá ensinamentos do dia a dia e também é muito claro, e também o Evangelho de Mateus, que conta a história do nosso Senhor Jesus Cristo, seu nascimento, o seu trabalho aqui na terra, a sua morte e a sua ressurreição. São livros muito claros e que vão nos ajudar no nosso crescimento espiritual. E o quarto passo para entendermos a Bíblia Sagrada é lermos um pouco aqui e um pouco ali sobre o mesmo assunto. A Bíblia Sagrada não é um livro que nós vamos descobrir e desvendar ela tudo somente lendo um livro da Bíblia. Por exemplo, você não vai descobrir na Bíblia que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo formam, esses 3 juntos, uma trindade. A palavra de Deus não vai falar explicitamente num livro em específico sobre esses 3 serem uma trindade. Mas então como é que você sabe que eles são uma trindade? Porque aí você começa a ler um pouco em cada lugar da Bíblia Sagrada e você vai juntando todos os textos e começa a descobrir a respeito disso.
Por isso o profeta Isaías, inspirado por Deus, disse: estude um pouco aqui e um pouco ali sobre o mesmo assunto e você vai compreender com mais clareza a palavra de Deus. E é isso que nós devemos fazer hoje, queridos irmãos. E por isso a importância de nós estudarmos toda a Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse. Lermos toda a palavra de Deus para conhecermos cada vez mais sobre o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. E conforme você vai estudando a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, você vai ver que você vai se deparar com textos que falam sobre o mesmo assunto. E aí você pode fazer como eu, se você quiser. Eu sempre que eu me deparo com um texto que fala sobre o mesmo assunto, eu anoto embaixo na minha Bíblia. Marco ali os versículos, sublinho ele, para que eu não venha esquecer desse texto e saiba que estão falando do mesmo assunto. E quando eu passar por outro texto, novamente eu marco ele de novo, e assim eu vou conhecendo cada vez mais sobre a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E o quinto e último passo para que nós possamos entender a palavra de Deus, lembra que eu falei no início que se nós não praticarmos esse último passo, nós de maneira nenhuma entenderemos a palavra de Deus. E esse passo é, queridos irmãos, quando estivermos estudando a Bíblia, desligarmos o nosso celular, desligarmos a nossa internet, se possível. As redes sociais, se nós não tivermos domínio próprio, é um mal desse século. E eu falo isso sem nenhum medo de errar. Nós hoje deixamos de fazer muitas coisas por causa da internet, por causa das redes sociais. E inclusive deixamos de estudar a Bíblia por causa disso. Imagina você agora. Você abre a sua Bíblia para estudar e aí com o seu celular do lado começa a tocar um monte de notificações. E aí você, em vez de estudar a Bíblia, você começa a abrir as suas notificações. E aí você já perde total o foco do estudo da palavra de Deus. Já não se concentra mais na palavra de Deus. Agora o seu foco fica nas notificações que estão chegando no seu celular. E aí você já começa a escrever, digitar, falar com alguma outra pessoa, responder a outras pessoas, e você não consegue se concentrar no estudo da Bíblia. Não consegue aprender nada da palavra de Deus. E isso vai arruinar com o seu entendimento da palavra, com o seu estudo bíblico. Por isso, essa é uma das dicas mais importantes que eu deixo para você nesse vídeo. Quando você for estudar sua Bíblia, desligue o seu celular. Desligue a internet. Ou deixe ele lá, em outro lugar bem longe de onde você vai estar fazendo seu estudo. Caso não possa deixar ele longe, desligue a sua internet, para que você consiga entender com mais clareza a palavra de Deus, consiga meditar na palavra de Deus, consiga entrar na palavra de Deus, entrar na história, sem nenhuma preocupação, sem algo que vá tirar a sua concentração e desvirtuar você do seu estudo da Bíblia. Nós temos todo o tempo para mexer no nosso celular. Por que não, quando estudarmos a palavra de Deus, ficarmos tranquilos, serenos, desligados das coisas desse mundo e meditar somente na palavra de Deus? Esse deve ser o nosso foco, esse deve ser o nosso alvo. E agora, queridos irmãos, nós vamos orar para colocarmos em prática esses 5 passos em nossas vidas. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso e Deus Santo, Criador dos céus e da terra, louvado, exaltado, engrandecido seja o teu nome, Pai. Obrigado por aprendermos esses 5 passos para compreendermos melhor a Tua palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Eu clamo agora para que o Teu Espírito Santo esteja nesse momento aqui. Nos ajude a colocarmos esses passos em prática em nossa vida para entendermos a Tua palavra, para crescermos em conhecimento, em sabedoria e inteligência e assim cada dia mais nos aproximarmos à Tua semelhança, querido Deus. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, se o Espírito Santo falou com você nessa mensagem, não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, curta, comente, porque isso é muito importante para o crescimento do canal. Também aqui embaixo no primeiro link da descrição, querido irmão, para você que deseja cuidar do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, eu vou deixar aqui 720 receitas, 0 açúcar, pois nós sabemos que o açúcar hoje é um dos grandes males da população em 2024. Receitas muito boas, só que sem essa imundícia que é o açúcar, queridos irmãos, que destrói a nossa saúde e também nos prejudica no nosso crescimento espiritual. Então, uma boa noite a todos, queridos irmãos, uma boa manhã ou uma boa tarde, dependendo da hora que está vendo o vídeo. Fiquem todos com Deus.